é um dos nossos maiores medos, né? Principalmente quando a gente consegue estabilizar a nossa criança, o nosso bebê, a nossa criança maior. Então ela já está bem estabilizada, ela já está sem os sintomas da alergia alimentar. E aí a gente fica numa dúvida tremenda. E no medo, mesmo quando orientado pelo profissional que está fazendo o acompanhamento, né? Dá muito medo de reintroduzir. E muitas vezes, ou esse tempo fica muito alongado, ou não se tem um correto fechamento do diagnóstico, muitas vezes porque a mãe fica com muito medo de voltar ao leite e a criança desestabilizar, a criança voltar a fazer sintomas de pele, como dermatite, urticária e angioedema, né, que é o inchaço. Urticária são as placas vermelhas, a dermatite é uma inflamação da pele. A pele fica com aspecto ali de ressecada, que pode estar ligada à alergia à proteína do leite de vaca. Sintomas respiratórios, né, aquele chiadinho que está ali sempre presente. Infecções respiratórias de repetição, como bronquites, bronquiolites, pneumonias, ou sintomas gastrointestinais, como a doença do refluxo, que pode estar associada à PLV, alergia à proteína do leite de vaca, como diarreia ou constipação, presença de muco nas fezes, que é como se fosse aquela clara de ovo, né, que sai ali misturada com as fezes, podendo ou não ter sangue, podendo ou não ter falta no ganho de peso, né, um problema no ganho de peso, e até trazendo fissuras anais, que é uma rachadura mesmo que acontece ali no ânus da criança, e assaduras, né, são todos sintomas que podem estar ligados à alergia à proteína do leite de vaca, ou alergia a outros alimentos, porque na verdade o que vai determinar aí, né, gente, a alergia a alimentos não é propriamente o sintoma. O que vai determinar é o grau de sensibilidade da criança, e aí os profissionais que estão acompanhando o caso vão conduzindo na medida, né, para a gente conseguir identificar realmente a quais alimentos as crianças reagem. Isso é importante. Mas quando a mãe tem que fazer a dieta, né, isso é importante sempre reforçar aqui com vocês, porque eu vejo muita mamãe aí às vezes fazendo a dieta sem necessidade, né, acontece, né, por isso é tão importante, gente, um bom acompanhamento médico e de nutricionista, ambos especializados no tratamento da alergia alimentar, né, que realmente entendam todos os processos, entendam como a alergia funciona, saibam te orientar de verdade, né, porque nem toda criança reage via leite materno. Segundo ponto, essa reintrodução do leite, então a criança está em aleitamento materno exclusivo, ou mesmo que esteja com aleitamento mesclado, se ela já começou a apresentar esses sintomas antes da introdução da fórmula, a gente vai suspeitar que a criança possa reagir via leite materno. Ou se as duas coisas já começaram juntas, né? A mãe está em aleitamento, mas logo já desde o início já começou a fazer ali uma complementação com fórmula, realmente fica difícil saber se a criança reagiu só à fórmula ou ao aleitamento. Então, inicialmente, o médico pode propor uma dieta para a mãe, né? Até para conseguir fechar de forma correta esse diagnóstico. E a reintrodução do leite, gente, na dieta materna, ela vai acontecer em dois pontos específicos, tá? Porque a gente tem o TPO para fechamento do diagnóstico e TPO para avaliar a tolerância. Isso é importante, são dois momentos. O que é TPO? Teste de provocação oral. O que consiste esse teste, né? Ele é o teste ouro para o fechamento do diagnóstico da APLV, alergia ao leite de vaca, e outras alergias alimentares. Então, suspeita ali por conta da história clínica, né? O médico vai suspeitar ali que a criança possa ter alguns sintomas desses que eu já falei aqui no início da aula, que podem estar relacionados à PLV. É lógico que esses sintomas também, gente, podem estar ligados a outra patologia, né? Então, se ele vai investigar a PLV, ele vai fazer o TPO, vai conduzir ali o TPO, exatamente para saber se realmente é alergia ao leite de vaca ou para excluir esse diagnóstico e investigar alguma outra causa, né? Isso é importante também. Então, avalie a história clínica, o que aconteceu, quais são os sintomas, quando a criança começou a apresentar esses sintomas. Foi via leite materno? Então, a mãe faz a dieta. Perfeito? Ou tem alguma possibilidade de ter reagido via leite materno? Inicialmente, a mãe faz a dieta também, e aí, se está com fórmula junto, troca a fórmula também por uma fórmula hipoalergênica, né? O segundo momento para reintrodução, gente, do leite na dieta materna vai ser
para avaliar se a criança já está tolerante. Então, nós já temos um diagnóstico muito bem fechado, a criança é APLV, ou faz também reação ao ovo, ou faz também reação à soja. O que o consenso de alergia fala para a gente? É o consenso da ASBAI, né, que é a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia. Para a criança IgE não mediada, né, que geralmente faz reação via leite materno, eles colocam que um tempo aí para TPO, né, de avaliação de tolerância, para ver se a criança já está tolerando a mãe comer leite derivados e não reagir via leite materno, porque é um processo de tolerância, tá? Isso acontece, eu vou falar sobre esse processo. Então, o tempo que eles orientam entre 3 a 6 meses da última reação. E aí tem um passo a passo, porque a criança, gente, ela vai tendo níveis de tolerância, isso é importante entender. Geralmente, na grande maioria dos casos, a criança que é APLV, ela não vai logo de cara já tolerar o leite de vaca integral assim na dieta da mãe. Ela vai ganhando, né, confiança, é como se o sistema imunológico fosse ganhando confiança ali, fosse ficando menos reativo, né, vai amadurecendo. E ele vai tolerando a proteína do leite de vaca em algumas formas diferentes. Então, geralmente, nunca diga nunca, nunca diga sempre, lembra? Mas geralmente a criança, ela já fica tolerante, né, ao contato com a proteína do leite de vaca via alimentação da mãe, via leite materno, primeiro, né, e depois vai ficar tolerante a proteína do leite de vaca sendo dada diretamente nela. Então, sempre evoluir e testar na dieta materna primeiro, antes de mudar a fórmula, por exemplo, ou antes de dar o alimento direto para a criança. É sempre mais seguro, porque é uma forma ali que a proteína está chegando na criança mais quebradinha, porque passa pela digestão da mãe, certo? E aí a gente vai avaliar até para poder liberar essa dieta materna, né, gente? Isso é importante também. E aí a gente vai testar esse leite na dieta da mãe. Então a gente começa, gente, a primeira fase de tolerância da proteína, geralmente, é quando a proteína ela passa por um processo térmico, quando ela é aquecida. Porque quando a proteína do alimento, tá? E aí do leite, qualquer outro alimento, quando ela é aquecida, essa proteína ela muda a configuração dela. Pensa aqui comigo numa aranha. Né? A proteína ela tem uma estrutura muito louca, assim, é uma estrutura terciária, então tem um corpinho, tem umas perninhas, tem umas coisas assim, ela parece uma aranha embolada ali, vamos dizer. Né? E a célula de defesa, os soldados, percebem que aquela proteína chegou ali no corpo porque eles encaixam nela. Então é um sistema quase que de chave e fechadura ali, uma encaixa na outra e reconhece que é proteína do alimento, né, por uma imaturidade está reconhecendo que é agressor e começa a fazer reação alérgica. Então, se essa proteína ela passa por um processo térmico, ela muda a cara dela. Para avaliar a tolerância, a gente vai fazer esse tipo de introdução primeiro, aí depois a gente vai passar pelos derivados do leite, né, derivados, porque também tem ali um processo de fermentação, né, muda um pouquinho ali, tá, a estrutura, é como se a proteína ficasse, sabe aquelas máscaras de carnaval lá de Veneza, né, que é só aquela máscarazinha no olho, ela dá uma disfarçadinha. Então pode ser, né, que dependendo do grau aí que a criança já está evoluindo no tratamento, pode ser que também as células de defesa não reconheçam a proteína do leite de vaca em derivados. Então seria um segundo grau ali, um segundo degrau, né? Vamos dizer que é uma escada que a gente vai subindo aí no processo de tolerância. Então o segundo degrau seria a proteína do leite em derivados. E por último a gente vai testar o leite de vaca mesmo na dieta materna. Então eu expliquei os momentos, tá? Da reintrodução do leite. Então, para o TPO de diagnóstico, 30 a 45 dias, e depois o TPO para avaliação de tolerância. Por que eu falei desses 3 a 6 meses, que é o que está lá no consenso, para TPO de tolerância? Porque geralmente criança IgE mediada não faz reação via leite materno. Mas se o seu filho é IgE mediado, tem IgE positiva lá no exame de sangue, no prick test, fez a bolinha vermelha lá, a pápula, o médico também vai pedir para fazer esse TPO, os exames, vai acompanhar pelos exames e aí foge desse tempo, tá, gente? De 3 a 6 meses o médico vai avaliar o momento mais seguro de fazer essa reintrodução do leite de vaca.
E, na maioria das vezes, ele vai ter que fazer essa reintrodução do leite de vaca na dieta materna, quando a criança faz urticária e angioedema, lá no consultório, lá no hospital, no posto, tem que ser com o acompanhamento do médico, porque esse tipo de reação IF-PAS, tá? Que é uma reação tardia, que não tem a presença de anticorpo, mas que a criança pode ter um risco, porque vomita muito, perde muita água. Pode vir, né, vômitos e depois pode até vir uma diarreia também. O vômito geralmente acontece depois de 3 horas com contato ali da proteína do leite de vaca, que é o principal alimento relacionado a FPAS. Depois a gente tem o arroz e depois alguns outros alimentos. Esse tipo de reação também tem que ser o TPO com acompanhamento do médico, tá, gente? Por quê? Tem riscos. Tem riscos para a saúde da criança. Então não façam isso em casa sem acompanhamento do médico.